Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus por estarmos aqui nessa noite, grato a Deus pela vida do pastor Hernildo, pastora Rosiângela, que tem nos dado um grande apoio e suporte, missionária Francisca, e o nosso bispo, Bispo Carlos Sérgio, a nossa pastora Rubinete. Deus continue abençoando a vida desta serva de Deus, desses servos de Deus. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Louva a Deus pela vida do pastor Zedequias, pastor Abidomar. Glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que a gente nunca é pego de surpresa, na verdade, Mas eu sei que era o nosso bispo que ia trazer a palavra, o pastor Hernildo. Mas graças a Deus, estamos aqui, aleluia. Abra por gentileza o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo de número 11. Nosso missionário Sévulo, glória a Deus, abnegado, servo de Deus, jovem abençoado, sempre dedicado na causa do Mestre. Glória a Deus. Mateus 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Mateus 11, versículo 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém, igreja? Podeis assentar dando glória a Deus. Meus irmãos, essa palavra dita por Jesus, ela nos traz, assim, uma grande reflexão. Porque quem disse essa palavra foi o Senhor Jesus. E ele vai falar de alguém, nada mais, nada menos do que um homem que mudou a história. Aleluia! A história do seu tempo. Todos nós sabemos quem foi João Batista. A referência que é João Batista. E nós podemos até pensar, mas como que João foi dos nascidos de mulher, o maior de todos, O maior de todos os profetas. Nós podemos enumerar algumas razões óbvias, que todos nós já sabemos. Porque de todos os profetas, João foi o único que foi profetizado por outros profetas que ele viria. Aleluia! O próprio Isaías profetizou acerca de João Batista. Então, João Batista, ele se torna um grande profeta, porque ele foi anunciado por outros profetas. A segunda razão, porque João Batista se tornou o maior de todos os outros profetas, é porque João Batista, ainda no ventre de sua mãe, ele foi visitado pelo próprio Cristo. Jesus estava no ventre de Maria e João Batista estava no ventre de Isabel. E quando Isabel ouve a voz de Maria, a criança, o menino João Batista, que estava no ventre de sua mãe, ouviu a voz de Jesus através da voz de Maria. E ele estremeceu. Aleluia! Ali o Espírito de Deus testificou para João Batista que Cristo estava presente naquele ambiente. Aleluia! João Batista, ele foi um dos maior de todos os profetas. Por quê? Porque João Batista foi o único
que batizou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o único que os olhos como profeta ele pôde contemplar. Entre essas e outras razões, é porque João Batista ele foi o maior de todos os profetas. Quem pode dar glória a Deus? Quero nessa noite trazer uma simples palavra acerca da grandeza de um profeta. Amém, meus irmãos? A grandeza de um profeta ou a grandeza de um escolhido, aleluia, vamos assim falar, porque todos nós que aqui estamos, nós somos escolhidos. A primeira grandeza que nós podemos identificar aqui, que assim como João, ele foi preparado por Deus para uma causa grandiosa, aleluia. A igreja de Jesus também ela foi preparada. Você que está aqui nesta noite, você também foi preparado para um propósito grandioso. Sabe de uma coisa, eu e você estamos aqui nesta noite, não porque resolvemos vir ao culto nesta noite, não. Nós estamos aqui nesta noite porque o próprio Deus, ele nos conheceu nele, antes da fundação dos tempos. Aleluia! Sabe o que acontece? Deus, na eternidade, ele não vai do princípio ao final da eternidade. Deus, ele não tem tempo determinado. Deus, ele não está limitado ao tempo e nem ao espaço. Aleluia! Ele simplesmente ele escreveu cada história que aqui está nesta noite. Deus, ele é maior que a terra, é maior que o universo, é maior do que os céus. Nós acreditamos que todas essas coisas, elas podem estar dentro de Deus. Aleluia! E tudo o que já aconteceu, do seu princípio ao fim, acerca daquilo que está relacionado à igreja e a nós, o seu povo, tudo Deus já viu, do primeiro até o último dia do seu povo aqui na terra. Aleluia! Deus não tem surpresa para ele, nada surpreende a Deus. Por quê? Porque ele já conheceu, aleluia, ele elaborou o plano, o projeto, ele fez a história de cada um aqui. O que acontece é que muitos enveredam por caminhos que Deus não fez para aquela pessoa, muitos se desviam, por isso a palavra desviar, mas Deus traz de volta aqueles que são seus escolhidos. Quantos podem dar glória a Deus? Então, o que caracteriza a grandeza de um escolhido? Primeiro, aleluia, nós podemos identificar a sua escolha desde a eternidade. Quer ver? Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz o seguinte, aleluia, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Você tem ideia do que é isso? Deus nos elegeu nele, nós somos eleitos de Deus. Aqui não se trata da doutrina da predestinação, aleluia, mas da eleição. Ele nos elegeu. Sabe por quê? Porque Deus, ele conheceu a nossa história, ele preparou a nossa história e outras histórias que virão depois da nossa, mas conosco, com a igreja de Jesus no centro e no governo de Cristo, tanto na terra como no universo, nos outros mundos que há, nos outros planetas que há, das outras criações que Deus tem. Porque nós precisamos entender que nós não somos podemos dizer assim, a última Coca-Cola. Não, porque se Deus nos perder, Deus perdeu tudo, não. Há outras criações, há outros planetas, aleluia. Deus tem outros planos e outros projetos que nós desconhecemos, mas nós breve conheceremos, porque Ele está nos preparando para isto. Você pensa o que? Você pensa que o que você faz para Deus limita-se apenas aqui e acabou a história? Não. Você aqui está sendo preparado para algo maior na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então essas e outras histórias que nós ficaremos sabendo, Deus já preparou tudo para nós. Deus já sabe de tudo, meus irmãos. Então essa escolha foi feita desde a eternidade. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: antes que te formasse no ventre de tua mãe te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Olha só,
o que Deus está falando aqui para Jeremias. Jeremias, ele achava-se completamente incapaz de desenvolver o ofício, de desenvolver aquilo que Deus estava confiando. Deus estava chamando Jeremias para uma obra grandiosa, mas ele se achava incapaz. Aleluia! Deus não estava olhando para aquele momento de Jeremias. Deus já estava olhando para Jeremias, profetizando para as nações, ele profetizando acerca da Babilônia, ele profetizando acerca do juízo de Deus à nação de Israel e a restauração. Aleluia! Quando Deus foca em Jeremias, diz: ei, rapaz, tu está pensando o quê? Eu te conheci quando tu estava no ventre da tua mãe, mas eu já sei como o teu ministério vai terminar. Aleluia! O teu ministério será grandioso. É importante quando nós começamos bem e finalizamos bem uma obra, aleluia, mas se você começou mal, não se preocupe, porque Deus sabe como ela terminará. O importante é como você vai terminar, aleluia. Judas começou muito bem, mas terminou mal. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro começou muito mal, mas terminou bem. Quantos podem dar glória a Deus? A palavra de Deus vai dizer também em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Paulo escreve para Timóteo e diz o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, segundo o seu propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Olha só que interessante, aleluia. Paulo trazendo uma revelação para Timóteo, que ele, tanto ele como Timóteo, foram escolhidos por Deus, assim como você e eu, antes do início dos séculos, antes que Deus fizesse a sua criação natural física, aleluia, Deus já te conhecia, e Ele já tinha preparado para você aquilo que hoje você está desenvolvendo. Ele já tem preparado para você aquilo que breve você desenvolverá para Ele, vai desenvolver para Ele, aleluia, a obra, o ministério, o trabalho, aquilo que você vai fazer para Cristo, Deus já preparou para você de antemão. Dê glória a Deus esta noite, aleluia. A grandeza de um escolhido, além, da sua escolha desde a eternidade, está também no seu preparo. Por quê? Porque o preparo de um escolhido faz parte da sua grandeza. Os profetas, os apóstolos e outros, primeiro, são preparados por Deus. Deus chama, aleluia, alguém que não é capacitado, chama, mas Ele capacita aqueles que são chamados. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, e aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos por Deus, eles são preparados nas fornalhas da vida. Aleluia. Os jovens Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, até então eles tinham sido preparados na filosofia, na história e em todas as ciências, lá do Império da Babilônia. Eles eram doutores, eram formados, eles eram extraordinários, eles tinham uma capacidade intelectual que muitos de nós não temos, aleluia. Eles se sobressaíram aos outros, de tal modo que o rei colocou eles sobre os negócios do império. Bendito seja o nome do Senhor. Mas estava faltando uma preparação, a preparação espiritual, aleluia. Muitos são formados nas faculdades, muitos são formados nas universidades, aleluia, glória a Deus por isso. Isso é importante, mas o maior preparo, meus irmãos, é o preparo da prova, aleluia. O maior preparo é o preparo da provação, aleluia. Por isso muitos são preparados nas fornalhas da vida. Daniel capítulo 3 tem, portanto, esse exemplo clássico. Mas se nós abrirmos também em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, nós vamos ver o apóstolo querido do Senhor Jesus falando o seguinte, ele diz da seguinte maneira: meus amados irmãos, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse.
Olha só, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Aleluia! O crente que não passa pela fornalha da provação, ele não estará preparado para desenvolver o seu ministério terrestre e nem o seu ministério celestial. Porque quem pensa que vai chegar no céu e vai ficar lá tranquilo, está muito enganado. Nós fazemos parte de um projeto grandioso de Deus para a eternidade. Sabe aquele irmão que senta no banco, que não prega, que não faz nenhum trabalho de destaque na igreja? Sabe aquele irmãozinho simples, que não vem à frente, que você dá oportunidade para ele, e ele muitas das vezes se exclui? Não, pastor, eu não sei cantar, eu não sei pregar, mas ele sabe entregar um folheto na rua, ele sabe orar pelos vizinhos, e através disso ele tem feito um trabalho extraordinário para Cristo e para o crescimento da sua igreja. Ele pode não estar sendo contado entre aqueles que sentam aqui no púlpito, eles podem não estar sendo apontados como aqueles que serão consagrados da convenção, mas lá no céu, na eternidade, Deus tem preparado algo grande para ele. Você não tem ideia, meus irmãos. O nosso Deus seria um Deus limitado se nós pensássemos apenas nessa terra. Aleluia, essa terra aqui é nada diante da imensidão dos mundos que Deus tem preparado, aleluia, para executar os seus planos e seus projetos. Aleluia, quando o diabo cai, é lançado nesta terra, aleluia, quando os demônios foram lançados nesta terra, eles pensaram que estavam destruindo planos e projetos de Deus. Deus nunca foi frustrado, Deus nunca perdeu uma batalha e nunca perderá uma guerra. Aleluia! Deus estava dizendo: eu vou levantar um povo feito de pó, de lama, de terra. Aleluia! E eles irão governar, serão reinos e sacerdotes. Aleluia! Quem pode dar glória a Deus? O preparo do escolhido é feito nas fornalhas da vida e também na solidão dos desertos. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 e 8. Elias, ele pensava que o seu ministério estava completo. Elias, ele pensava que o seu ministério, que ele como profeta, ele era o máximo, ele estava no auge. Até então não tinha nenhum profeta maior do que o profeta Elias. Deus olhou para ele e disse: ei, meu filho, tu precisa ser provado, tu precisa descer, eu vou ter que te passar pela fornalha, aleluia, do deserto. Você precisa conhecer uma coisa que se chama deserto. Deus, quando ele quer nos provar, ele nos lança na fornalha da provação. Se a fornalha da provação não for suficiente, ele nos manda para o deserto. Louvado seja o nome do Senhor, porque o lugar de preparar crente, meus irmãos, é na fornalha, ou então é no deserto. Aleluia! E lá no deserto nós ficamos isolados, nós ficamos esquecidos. Lá no deserto os amigos se vão, aleluia, os parentes não te socorrem. Não adianta você ligar para um ou para 8, todos vão dizer não, todos vão fechar a porta na tua cara. Entenda de uma coisa: você foi levado para o deserto, e aquele que te levou para o deserto, só ele pode te tirar de lá. Louvado seja o nome do Senhor. Mas crente fiel não morre no deserto. Quem morre no deserto é crente rebelde, é crente murmurador, aleluia. Mas o crente fiel, ele passa pelo deserto, mas Deus prepara uma mesa para ele. Aleluia. Quantos estão aí na prova? Quantos estão passando pelo deserto? Sabe de uma coisa? Aleluia, o teu deserto está chegando ao fim. Esta prova está acabando. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está na casa. Quem acredita, levanta a mão para os céus e dá glória a Deus. Aleluia. O preparo de um escolhido também é feito nos vales. Por quê? Porque cada um de nós aqui passamos por uma prova diferente.
Uns têm prova financeira, na verdade. Outros têm prova na vida familiar, filhos. Outros têm prova de casamento. E assim por diante. Todos são provados de uma forma diferente. Mas sabe o que são essas provas, meus irmãos? São preparos. É Deus te preparando. Aleluia! Tanto para esta terra, como para aquela que vai vir. Porque Deus vai fazer novos céus e nova terra. Está escrito. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Você não está sendo preparado. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está sendo provado. Passa 1 ano, 2 anos, se acaba a história dele aqui na terra, mas se inicia na eternidade. Tem muita gente que está sendo preparado não para receber bênção na terra. Aleluia! Porque as nossas bênçãos, elas podem ser terrestres também. Mas quem vive de bênção terrestre é Israel. As bênçãos da igreja são bênçãos espirituais. Aleluia! Efésios capítulo 1, versículo 13, ele tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos, se nós esperarmos apenas nesta terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Aleluia. Quem é pobre aqui vai ser milionário, trilionário na eternidade. Glória a Deus. Não fique louco, tem muita gente louco, né, desesperado por coisas da terra. Tudo bem, nós temos que correr atrás, você tem que dar o melhor para a sua família, você tem que dar o melhor para os seus filhos, aleluia. Mas se o que você está fazendo não é suficiente, aleluia, não se preocupe não. Deus não quer você com riqueza da terra, Ele quer te dar o suficiente para você sobreviver. As riquezas maiores estão te esperando na eternidade. Quem acredita, levanta a mão para os céus e dá glória a Deus. A Bíblia diz que Davi ele foi provado nos vales. E no vale ele escreve o Salmo 23. Ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia! O crente que está no vale, aleluia, ele vai enfrentar muitas situações. Ele vai enfrentar os leões, ele vai enfrentar os ursos, e ele vai enfrentar os gigantes. Os nossos maiores inimigos, sabe onde eles estão? Estão nos vales. Porque o vale, muitas das vezes, parece ser um lugar bom. É uma terra entre 2 montes, você fica ali no meio, né? Um monte de um lado, um monte de outro, e você aqui no vale. E muitas das vezes nos vales você encontra córregos de água, pasto verdejante, mas são nos vales que moram os maiores perigos. Quando você pensa que tudo está bem, não é porque eu não estou devendo ninguém. Quando você pensa que tudo está bem, porque a geladeira está abastecida. Quando você pensa que tudo está bem, o salário está caindo no final do mês certinho. Quando você pensa que tudo está bem, não tem ninguém doente na família, tenha cuidado. Aleluia! Você pode estar entrando num vale e você precisa estar com os 2 olhos aberto e ligado no céu de glória, porque se você tiver na unção do Espírito Santo, pode vir o urso, você vence, pode vir o leão, você vence, pode vir o gigante, ele vai ter que cair. Quem se levantar contra crente ungido só se levanta para cair. Aqueles que têm se levantado contra você, levanta a mão para os céus, Deus vai lançar por terra, meus irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O preparo de um escolhido também se dá na total dependência de Deus. Quando você depende do teu salário, Deus vai cortar o teu salário. Não porque eu dependo do meu salário. Se o meu salário acabar, se meu emprego acabar, eu vou morrer. Deus vai tirar o teu salário. Sabe por quê? Porque senão você vai desviar. Tem gente que não pode prosperar. Porque se ele prosperar, ele se desvia. Tem pessoas que estão pedindo um carro, Deus nunca vai dar um carro, porque senão ele vai encher o carro cheio de mulher e vai beber na praia. Deus nunca vai dar o carro. Aleluia. Tem gente que está pedindo milhões, Deus nunca vai dar milhões, sabe por quê? Porque você não vai mais ter tempo para obra, você vai querer ir para a Barreirinha, vai querer ir para as dunas, não sei para onde, né? Vai querer ser turista, e aqui na terra não. Aleluia. Você. 'Você 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 ' você 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 'ose 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 'ose
Quem pode dar glória a Deus? Então Deus, Ele quer que nós dependamos dEle. A igreja tem que aprender a depender de Deus. Enquanto você não aprender a depender de Deus, você não vai sair da prova. Você tem que aprender a viver com muito e com pouco. E também com o nada. Porque Deus será o teu tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Pode faltar o café, mas chega o almoço. Pode faltar o almoço, mas a janta não falta. Crente não passa fome. Passa da hora de comer, mas ele come. E come muito bem. Aleluia! Quem está sentindo a presença do Eterno neste lugar? Aleluia! Vamos parar por aqui, já são 9h03. Se coloque de pés. Aleluia! Fiquemos com estas simples palavras. Essa palavra do céu. Eu quero que você levante a sua mão, coloque no seu coração. Você é um escolhido. E seja qual for a área da sua vida que você está passando dificuldades, e você tem orado, tem clamado, e nada de novo tem acontecido. E você pode pensar, eu estou em pecado. Tá, não é o pecado. Você pode pensar, é a minha desobediência. Não, não é a tua desobediência. Aleluia, Deus tem visto como você tem se esforçado. É Deus. Tudo isso que está acontecendo com você é Deus. Aleluia, Ele está te preparando. Aleluia, Ele está te preparando. Aleluia, Ele está te preparando para algo maior. A Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Então espera no Senhor, tenha bom ânimo, fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Não te atreva a dar um passo à frente, senão você vai ter que voltar. Espera no Senhor, levanta a mão para o céu. Deus grande e poderoso, eu quero apresentar a tua igreja aqui presente nesta noite. Meu Deus, nós estamos aqui porque nós somos uma escolha tua. Aleluia, foi o Senhor quem nos escolheu. Meu Deus, e qualquer um que esteja passando por tribulações, por provações, por situações, sejam elas quais forem, eu tenho certeza que o Senhor tem um propósito nisto. Eu tenho certeza, meu Deus, que o tempo deste irmão, desta irmã, o tempo de cantar está chegando. Cantar o hino, o cântico da vitória, seja aqui na terra ou seja nos céus, mas cantaremos o cântico da vitória. Por isso eu te peço fortalecimento espiritual, eu te peço renovo, meu Deus, porque o nosso descanso não é aqui. Aleluia, que cada um nesta noite que ouviu esta palavra continue caminhando, marchando, porque Canaã está bem ali, meu Deus, do outro lado do Jordão. Por isso, meu Deus, fortalece a tua igreja, este povo santo, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Amém, meus irmãos. Deus e Cristo nos abençoe. Glória a Deus.